Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui, passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Ministério e Missão, aqui em Parauapebas, no Pará, e nós gostamos de publicar neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, você ainda não é inscrito? Se inscreva, curta aqui, clique aqui no quadradinho vermelho que tem aqui embaixo, se inscreva, clique também no sininho de notificações, né? Ative todas as notificações para que você possa receber todos os nossos conteúdos. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a última lição da classe de juvenis, a lição número 13, a qual tem como tema: haverá uma segunda vinda de Jesus? É uma pergunta, né? Será que Jesus Cristo voltará? E como ele voltará? Né? Qual será os últimos acontecimentos da história humana que anunciem a volta de Cristo Jesus a esta terra? Isto nós vamos ver aqui nesta lição deste dia. A leitura principal está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, que vai dizer: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Antes de tudo, né, a doutrina bíblica que eu quero já destacar para os irmãos, que sobre a segunda vinda de Jesus, ela vai tratar da eminência. O que é eminência? A eminência significa dizer que Jesus pode voltar a qualquer momento. Já neste tempo, no tempo em que o escritor, o apóstolo Pedro, escreve aqui esta carta, ele já acreditava que nós devemos já imediatamente, a partir deste momento, sermos sóbrios, né, temperantes e vigilantes e estarmos em todo momento em oração. Por quê? Porque eu creio, né, e a palavra de Deus já nos ensina que ele acreditava na eminência da volta de Cristo. Jesus poderia voltar, e ele acreditava nisso. Também poderia ser no seu tempo. A eminência da volta do Senhor Jesus é uma doutrina base para quem acredita no arrebatamento da igreja. Nós vamos explicar melhor isso no decorrer da nossa lição. Os objetivos dessa lição é conhecer alguns sinais da vinda de Jesus, descrever as duas fases da segunda vinda de Jesus Cristo e refutar a equivocada ideia ufóloga da abdução alienígena. A sintetizando da nossa lição, vai dizer: você sabia que a escatologia bíblica é uma matéria teológica que se propõe a estudar a respeito das últimas coisas? Nesta oportunidade, você terá o privilégio de estudar a respeito dos sinais que apontam para a volta de Cristo à Terra, bem como distinguir as duas fases da segunda vinda de Cristo. Meus queridos professores e alunos, nesta área escatológica, sobre o estudo das últimas coisas, existem pelo menos, e as principais são 3 linhas de interpretação, né? Os pré-tribulacionistas, né? Os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. O que quer dizer essas expressões? Os pré-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. Os mid-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento da igreja, né, a primeira fase da vinda de Jesus Cristo, acontecerá no meio da grande tribulação. E os pós-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento da igreja acontecerá no final da grande tribulação. Essas são as 3 grandes linhas teológicas, né, que existem hoje com relação ao estudo das últimas coisas. Né? E nós veremos aqui um pouco a respeito da nossa visão assembleiana, que somos, na nossa visão que nós temos é a visão pré-tribulacionista. Acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê, irmão Márcio? Porque a grande tribulação é um período que Deus derramará a sua ira sobre a humanidade. E nós somos a noiva de Cristo.
nós somos a menina dos olhos do Senhor, né? E o Senhor, nós acreditamos pela palavra que Ele não deixará nós passar por este período. Há aqueles que acreditam que sempre existiu tribulação ao longo da história, né? E realmente é verdade, sempre existiu pontos específicos de tribulação que fazia com que os cristãos sofressem. Mas este período que nós vamos ver aqui na nossa lição é um período a qual a palavra de Deus destaca como grande tribulação. Nunca houve e não haverá jamais um período tão tenebroso como vai haver no final dos tempos. E a igreja não estará presente nessa ocasião. A leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 6, e Mateus, capítulo 24, versículo 21 e 22. Eu quero ler aqui Mateus 24, para os irmãos entenderem um pouco do contexto que nós estudaremos aqui nessa lição. Vai dizer o seguinte, 24, verso 21 e 22, de Mateus. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Jesus falando no seu sermão profético de Mateus 24, que este período será um período diferenciado. Será um período em que coisas sobrenaturais acontecerão, né? Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 19 vai narrar este período da grande tribulação com mais detalhes. Nós vamos ver que acontece coisas sobrenaturais, né? A ira de Deus é derramada sobre a terra, e por causa desta ocasião, né, muitos não se salvariam, muitos não irão se salvar, porque a ira de Deus será derramada sobre isso. Jesus já faz um destaque aqui em Mateus 24. Agora o primeiro ponto da nossa lição vai dizer os sinais da vinda de Cristo. Certa vez, quando questionado pelos seus discípulos a respeito do dia de sua vinda e o fim de todas as coisas, Jesus falou a respeito de vários acontecimentos que serviriam para alertar os crentes, né? Quando Jesus foi questionado, ele falou aos seus discípulos de várias coisas que aconteceriam, que serviu o quê? Serviam de alerta para a igreja do Senhor estar atenta, sabendo que o dia estava próximo. Agora, esses sinais, eles são destacados em alguns textos bíblicos, como por exemplo, em Mateus 24, 14, que vai falar da evangelização em massa dos povos. É preciso, né? É um dos sinais da volta de Jesus Cristo, que os povos seriam evangelizados. Também a deteriorização da família, onde pais matam filhos, ou vice-versa, é o que diz Mateus 10, 21, que aconteceria também, era outros sinais que aconteceria, né, e que se intensificaria ao longo dos anos, falando que o tempo do arrebatamento da igreja estava próximo para nós. Os conflitos políticos internacionais marcados por guerras, Lucas 21, 9 e 10, né, as guerras, os rumores de guerras, sempre teve guerras na história humana, mas isto nós vemos que vem se intensificando ao longo dos tempos, né? Nós já tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi guerras que deixaram muitos mortos, né? Teve a Segunda Guerra, né? Teve então milhares e milhares de mortos, milhões de mortos no mundo todo. Então, este é um dos sinais que foi também proferido por Jesus Cristo. A destruição da natureza com o visível aumento de terremotos e desastres naturais, conforme Lucas 21, 11. Isso também tem sido intensificado ao longo dos tempos. Esses últimos dias, né, esses últimos anos, melhor dizendo, tremeu a terra aqui em São Luís. Né? São Luís foi sacudida por um pequeno terremoto de terra. Nunca tinha visto terremotos aqui no Brasil e já aconteceu. Ou seja, está assim intensificando ao longo de todo o planeta.
né, as dores de parto, como disse o Senhor Jesus Cristo, têm se intensificado nesta terra, mostrando que mais do que nunca, né, a eminência destes acontecimentos, da volta de Jesus Cristo, está muito claro para nós nos dias de hoje. A crise na sociedade marcada por forte degradação moral, 2 Timóteo 3, 1, 5 vai falar sobre isso. A degradação moral significa que os princípios bíblicos serão colocados de lado. Hoje tem muita gente defendendo o homossexualismo, tem muita gente defendendo a ideologia de gênero, que é sexualizar ou educar sexualmente os nossos filhos na escola. Hoje tem gente achando normal, né, a degradação moral, muita gente trocando a verdade pela mentira e dizendo que a mentira é a verdade, muita gente não conhecendo mais o que é realmente, literalmente a verdade, e princípios bíblicos estão sendo colocados de lado ao longo do tempo. Isso se diz respeito também da profecia de Jesus Cristo em Mateus 24, dizendo que a degradação moral será aumentada ao longo dos tempos. As relações interpessoais com o amor de alguns estariam se esfriando, é o que diz Jesus Cristo também em Mateus 24, 12, que o amor de muitos se esfriaria, muitas pessoas não teriam mais compaixão pelo próximo, amor pelo próximo, empatia pelo próximo, né? Isto tem acontecendo principalmente também, meus queridos alunos, professores, dentro das nossas igrejas, dentro da igreja também surgindo falsos cristos, falsos profetas, falsos cristãos, falsas doutrinas, falsos ministros, gerando o quê? Apostasia, abandono prematuro da fé, é o que diz Mateus 24, 4, 5, né? E 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 3, que muitos se apostatarão da fé, deixando as doutrinas sadias e se entregando a doutrinas de demônios, e isto também é sinais dos fins dos tempos. Isto tudo tem se intensificado. A retomada de Jerusalém como capital de Israel e a construção do seu santo templo. Israel se tornou novamente um estado, se tornou novamente uma nação forte, reconhecida pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, que isso aconteceu através no ano de 1948, profecia esta, profetizada por Isaías, capítulo 66, versículo 8, mostrando que Israel, novamente no final dos tempos, seria uma nação. A reconstrução do templo, novamente, vai voltar os sacrifícios no templo, também é um dos sinais da volta de Jesus Cristo. Agora nós devemos entender todos esses sinais como sinais que antecederão a volta de Jesus Cristo, né? O arrebatamento da igreja é uma coisa, a volta de Jesus Cristo é outra coisa. Isto eu vou explicar melhor agora no segundo ponto da nossa lição. Jesus virá pela segunda vez. Algumas pessoas não acreditam mais que Jesus voltará. Outros creem que ele está demorando. Contudo, sabemos que ele nunca chega atrasado, nem tampouco deixa de cumprir qualquer de suas promessas. Ele prometeu, há várias passagens bíblicas que falam da sua volta, com certeza ele virá. E ele vai virar como ladrão de noite. Ou seja, no momento em que todos achar que está tendo paz, aí virá repentina destruição. No momento em que todos achar que está tudo muito bem aqui na terra, está tudo bem como está, aí ele virá de maneira repentina neste tempo. Em sua primeira vinda, o Filho de Deus nasceu de uma virgem, conforme Isaías 7,14. Na cidade de Belém, também, conforme Malaquias 5,2, que eram profecias que profetizavam a respeito do nascimento do Messias, do nascimento do Messias, do ungido de Deus. Ele viveu entre nós sem pecado e morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15,3. Ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Atos 2, 24. E voltou aos céus, conforme Atos capítulo 1, versículo 9 e 11. Jesus é ascendido aos céus, Jesus volta aos céus, né? E aparecem então dois anjos, dois varões, diante dos apóstolos, dos discípulos, e falam para eles: este mesmo Jesus que vocês viram ir para o céu,
Um dia ele voltará, da mesma forma que vocês viram ele indo, ele voltará também a esta terra. Para quê? Para buscar a igreja de Jesus Cristo. Agora, como nós podemos entender o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus Cristo? Há diferenças entre o arrebatamento da igreja e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou terminando de ler esse livro aqui, ó, Quando a Trombeta Soar, e este livro, ele deixa claro as diferenças e os textos bíblicos, se os irmãos quiserem pausar e ver com mais detalhes os textos bíblicos, que mostram os textos que falam sobre o arrebatamento e os textos que falam sobre a segunda vinda. Estes textos bíblicos vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Estes textos bíblicos vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. E por que são importantes nós sabermos desse texto bíblico? Porque o arrebatamento, ela é para a igreja do Senhor. Jesus virá, arrebatará a sua igreja nos ares, conforme 1 Coríntios 15, né, a partir do versículo 55, e ele arrebatará a igreja nos ares, né? Ele também levará os seus, né? Sugará, arrancará com força a igreja desta terra. É o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Os textos do arrebatamento falam que Cristo nos leva ao céu, e lá ele nos leva para a sua morada. E os textos que falam da segunda vinda falam que Jesus Cristo vem diretamente do céu com os seus exércitos celestiais e a igreja e pisa aqui na terra. É por isso que há contradição e a gente precisa separar os textos direitinho que falam do arrebatamento, para não confundir os textos do arrebatamento da igreja e os textos da segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque ele virá em duas fases distintas, que é o que diz o nosso autor. A primeira fase, para arrebatar a igreja nos ares, né, de maneira que somente aqueles que estiverem com seus ouvidos atentos, que ouvirão a trombeta soar, e ele levará dos ares a igreja para o céu. Né? A primeira vinda, a primeira fase é para arrebatamento da igreja. A segunda fase da igreja, ele virá do céu para julgar as nações. Ele vem como juiz para Israel e para julgar as nações. A primeira fase, ele vem buscar a igreja no arrebatamento. A segunda fase, para julgar as nações. E nós acreditamos que somos da linha pré-tribulacionista, né, e dispensacionalista. Acreditamos que ele virá antes do início da grande tribulação, porque ele não derramará a sua ira sobre aqueles que estão libertos pelo sangue de Cristo. É o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, né? Que Deus nos livra da ira vindoura. E esta ira significa do momento em que acontecerá a grande tribulação. Se os irmãos puderem ler esses textos bíblicos que eu coloquei aqui, com certeza vai ampliar muito, mas muito mesmo, o nosso entendimento. Terceiro ponto, o arrebatamento, arrebatados sim, abduzidos não. Quem nunca ouviu falar em objetos voadores não identificados, como OVNIs, por exemplo, extraterrestres e abdução alienígena? Infelizmente, esses termos têm ganhado espaço na mente fértil e curiosa de muitas pessoas. Segundo estas pessoas, a humanidade vem sendo abduzida, ou seja, sequestradas por extraterrestres para servirem de experimento em outro mundo. Meus irmãos, isso aqui a criação da ideia de extraterrestre neste mundo é uma ideia totalmente fora dos ensinos bíblicos da palavra de Deus. Porque Deus vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. E mais na frente, ele vai dizer que do pó desta terra, deste planeta, ele criou o homem. Então, até que se prove ao contrário, a ciência tem apenas opiniões, a ciência ela tem apenas possibilidades, teorias
de seres viventes em outros planetas, mas isto nunca foi comprovado. E o inimigo aproveita dessa possibilidade para poder enganar muitas pessoas aqui na Terra, falando que pode sim ser um extraterrestre. Nós acreditamos em extraterrestre no sentido que existem anjos, arcanjos, serafins, mas seres que moram em outros planetas, como seres humanos ou seres de outra espécie de humanas, outras espécies de humanos, isso nós não acreditamos. Agora, anjos, serafins, querubins, com certeza isto está, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Agora, isso é uma teoria demoníaca, e até que se prove ao contrário, né, nós ficamos com a palavra do Senhor, e eles não conseguirão provar, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade absoluta. A palavra do Senhor, ela é a verdade. É o que diz em 1 João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não entrarei muito neste tópico, porque ele está totalmente descartado do nosso pensamento cristão. Quarto ponto, vigiai e orai. O dia da vinda de Cristo será sem aviso prévio e sem e-mail de alerta. Não haverá tempo para postagem no Facebook ou mensagem instantânea do WhatsApp, nem tampouco fotos no Instagram. De acordo com a Bíblia, será inesperadamente, como um ladrão que ninguém sabe quando virá e efetuará o seu assalto, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, 2. Daí o porquê do próprio Jesus ter alertado e ordenado aos seus discípulos sobre a necessidade de vigilância. Vigiai e orai. Vigilância. A vigilância quer dizer que nós devemos estar atentos aos sinais, porque se já os discípulos e apóstolos acreditavam que a sua vinda poderia vir a qualquer momento desde os tempos antigos, imagine nós que estamos vendo os acontecimentos se intensificarem a cada dia mais, a cada momento mais, mostrando que nós devemos estar vigilantes a todo momento e esperar, olhar para o céu e esperar atentos à vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar a igreja, para livrar a igreja da ira vindoura. Para concluir, brevemente Jesus voltará a buscar a sua igreja, amada e comprada com seu sangue. E é bem verdade que não sabemos o dia da sua vinda, entretanto, temos o dever de estar sóbrios, vigilantes, sempre atentos e prontos para o arrebatamento, para que Jesus possa nos levar aos céus. Este é o meu dever, meus queridos professores, meus queridos alunos, meus queridos companheiros que estudam conosco aqui neste canal, e também deve ser o seu dever de alertar que a vinda de Jesus Cristo é um momento glorioso na vida de todo cristão e de todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? Fiquem todos na paz, né? Um final de semana abençoado, na